Olá, sejam bem-vindos a mais um guia explicativo. Hoje nós vamos montar um verdadeiro manual tático de sobrevivência para quem enfrenta a maratona dos concursos públicos no Brasil. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. A grande questão é a seguinte: por que palavras que a gente pronuncia exatamente do mesmo jeito têm acentos gráficos completamente diferentes nas provas? É fundamental entender o alto risco aqui. Num concurso super concorrido, aquele sinalzinho gráfico quase imperceptível pode literalmente ser a diferença brutal entre a aprovação e a reprovação. E é por isso que a gente precisa dominar a mecânica por trás dessas marcas, muito além daquela simples e velha tentativa de memorizar listas de palavras, que, convenhamos, sempre falha na hora do nervosismo. E o nosso mapa de hoje está bem direto. Primeiro, as regras fundamentais de acentuação. Segundo, as pegadinhas envolvendo monossílabos e paroxítonas. Terceiro, as mudanças recentes da reforma ortográfica. Quarto, a famosa regra dos hiatos e dos acentos diferenciais. E para fechar com chave de ouro, a resolução de questões de concursos. Parte 1. Regras fundamentais de acentuação. A gente começa construindo nosso arsenal pela lógica central da língua portuguesa. Sem uma base sólida, não dá para encarar as exceções depois. E aqui está o pulo do gato para poupar horas de estudo. Em vez de quebrar a cabeça tentando decorar aquela lista gigante e exaustiva de terminações das paroxítonas, tipo L, N, R, X e por aí vai, o truque é focar no contraste. As regras são excludentes. Olha só, se a oxítona terminada em A, E, O, EN e ENS ganha acento, a paroxítona com essas exatas mesmas terminações não ganha. É simples assim. Memorizar a sua oposição é um atalho mental incrível na hora da prova. E para dar aquele alívio antes de o bicho pegar com conceitos mais difíceis, a gente tem a regra mais maravilhosa e inquebrável de todas. Absolutamente todas as palavras proparoxítonas recebem acento gráfico. Palavras clássicas como lâmpada, último, próximo. É aquela regra de ouro que simplesmente não tem erro, nunca falha. Parte 2. Pegadinhas com monossílabos e paroxítonas. As bancas examinadoras sabem perfeitamente que a regra geral é fácil demais. E é agora que as coisas ficam bem interessantes e perigosas. Tem uma citação fantástica do professor Luiz Antônio Sacconi que mata a charada. Ele diz que, tecnicamente, um monossílabo nunca pode ser classificado como uma palavra oxítona. E faz todo sentido, né? Como uma palavra vai ter uma última sílaba se ela sequer tem uma penúltima para fazer comparação? Ela é uma sílaba pura. Só que os examinadores adoram usar esse detalhe técnico para enganar quem está distraído, forçando a aplicação da justificativa das oxítonas em palavras de uma sílaba só. Não caiam nessa. Para fixar bem esse conceito de forma definitiva, basta pensar na diferença analítica das duas coisas. De um lado, o estudo das oxítonas, do outro, o bloco isolado dos monossílabos tônicos. O som que sai da boca pode até ser super parecido, como no caso da oxítona sofá e do monossílabo pá, mas elas exigem justificativas gramaticais e abordagens totalmente diferentes na hora de marcar a resposta certa. Tem que separar as duas na cabeça. Parte 3. A reforma ortográfica e as suas mudanças recentes. A gente entra agora num terreno que tremeu bastante nos últimos anos. É justamente nesse chão instável do novo acordo que os elaboradores de provas vão testar se o conhecimento aplicado está perigosamente desatualizado. Sendo bem direto, a reforma passou a tesoura sem dó em vários acentos. O grande destaque é a perda total dos acentos nos ditongos abertos EI e OI. Mas detalhe, importantíssimo, isso só aconteceu nas palavras paroxítonas. É por isso que ideia, por exemplo, perdeu aquele grampinho. Vogais duplas, como nos antigos voo ou leem, também perderam a coroa. E a grande maioria dos acentos diferenciais simplesmente sumiu, deixando a grafia de palavras diferentes totalmente idêntica, tipo o verbo para e a preposição para. Só que, adivinha? As bancas são apaixonadas por aquilo que sobreviveu à reforma. Esses são os nossos alvos principais para memorizar. Quem segurou bravamente o acento diferencial? O pôde no passado com circunflexo para diferenciar do pode no presente. Os cruciais verbos ter e vir no plural que viram tem e vem, também com o chapeuzinho, e, claro, aquele uso facultativo do acento na palavra forma para não confundir a forma de bolo com a forma de alguma coisa. Dominar essas exceções é, sem exagero, ouro puro em qualquer avaliação. Parte 4. A famosa regra dos hiatos e diferenciais. Então o ponto crucial agora é desvendar a fundo outra fonte gigantesca de pegadinhas. Traduzindo a regra do hiato para uma linguagem bem clara. As letras I ou U, tônicas, ganham acento sempre que ficam sozinhas numa sílaba
ou acompanhada só pela letra S, formando hiato com a vogal da sílaba imediatamente anterior. É exatamente o que rola em faísca, ciúme e saúde. O mais fascinante dessa regra é que ela age como um verdadeiro trator. Ela passa por cima das regras gerais de oxítonas e paroxítonas. Ela atua como uma força totalmente independente na nossa gramática. E finalmente, parte 5, resolvendo questões de concursos. Chegou a hora da verdade. Vamos colocar esse arsenal todo no campo de batalha e ver como essas regras aparecem na prática, sob a pressão implacável de uma prova real. Dá uma olhada nessa questão que caiu no concurso do CRES de Santa Catarina. Ela testa na veia a habilidade de reconhecer a mesma regra em palavras estruturalmente diferentes. A banca perguntou: os vocábulos ciúme, atribuída e reúne são acentuados graficamente pela mesma regra? E aí? O raciocínio tático aqui exige 3 passos bem práticos. Primeiro, achar o U ou I tônico em cada uma delas. Segundo, verificar rigorosamente se eles estão ali, isoladinhos na sílaba, formando um hiato visual e sonoro com a vogal anterior. Ciúme, atribuída, reúne. Bingo! A conclusão direta e eficiente é que o gabarito está corretíssimo. Todas as 3 obedecem rigorosamente à mesma regra do hiato. Agora, muita calma nessa hora, porque essa próxima questão é bem mais traiçoeira. Esse exercício da Assembleia Legislativa de Goiás testa pesado se a gente consegue separar as coisas, diferenciar entre simplesmente encontrar a sílaba tônica da palavra e identificar a verdadeira regra estrutural que exige aquele acento. A banca quer saber qual vocábulo é acentuado especificamente pela regra das paroxítonas. Temos as opções não, país, contribuísse, escavação e água. Vamos aplicar a eliminação tática juntos. Primeiro, dá para cortar de cara as palavras não e escavação. Por quê? Porque o tio nunca foi e nunca será acento tônico, gente. Ele é única e exclusivamente uma marca de nasalidade sonora. Depois, a gente corta a palavra país, que é oxítona, e contribuísse, que é paroxítona. Mas olha o perigo máximo aí. As duas recebem acento por causa da armadilha da regra do hiato e não pela sua posição silábica clássica. Sacar essa pegadinha revela de imediato e com total segurança que a palavra água é a nossa resposta correta, porque ela sim é uma paroxítona clássica terminada em ditongo. E para a gente encerrar com uma provocação altamente estratégica para os estudos. Da próxima vez que uma palavra acentuada aparecer na frente, no meio do texto da prova, o olhar vai de forma amadora procurar apenas qual é a sílaba mais forte, ou a mente já vai buscar identificar com precisão cirúrgica a regra estrutural exata que obrigou aquele sinal a estar ali. O verdadeiro domínio, aquele que de fato garante aprovações, está sempre na compreensão da estrutura. Ficamos por aqui e até nossa próxima análise explicativa.